O diário de obras é fundamental. Ele é um documento que conta toda a história da obra e com ele nós conseguimos inclusive planejar melhor as nossas próximas obras. Eu estou deixando para vocês aí na descrição do vídeo um modelo de diário de obras, alguns outros documentos também, uma cópia de um planejamento de uma obra residencial de alto padrão, um histograma de mão de obra, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a importância do diário de obras, seja trabalhando manualmente com uma prancheta ou conectado aqui nos nossos modelos, nos nossos projetos, através de tecnologias e processos BIM. Vamos lá então? Olá pessoal, Fabrício por aqui. Pessoal, como eu falei para vocês ali no vídeo de introdução, vamos dar uma olhadinha no diário de obras e entender a importância desse diário. Mais uma vez, aí na descrição você pode fazer o download de um modelo de um diário de obras, de um planejamento e também de um histograma de mão de obra, tá? São documentos aí de uma obra que a gente executou há pouco tempo. Bom, por que então utilizar um diário de obras? O diário de obras vai contar a história, vai contar a vida da nossa obra. Se eu faço um planejamento e eu preciso de um planejamento, infelizmente, quando a gente fala de obras residenciais, obras de porte um pouco menor, dificilmente nós vemos um planejamento e não há discussão. Uma obra planejada eu não tenho garantia que essa obra não vai sofrer atraso, mas com um planejamento eu tenho o poder de decisão. Se eu tiver algum problema durante o andamento da minha obra, isso é comum de acontecer, eu tenho como avaliar exatamente de que forma eu posso melhorar prazo, posso melhorar preço, posso atuar nas minhas equipes, trabalhar ali com as minhas produtividades, às vezes ali mudando um pouco a composição de uma equipe. Posso também utilizar uma outra tecnologia construtiva. Exemplo, quando a gente atrasa obra por algum motivo, nós evitamos rodar argamassa na obra com betoneira. Por quê? A gente trabalha com argamassa pronta, hidratada. Não é argamassa industrializada não, tá? Ela é pronta mesmo, tá? Tem algumas concreteiras que entregam, aí a Supermix é uma que entrega um tipo de argamassa para assentamento, uma argamassa pronta, que ela já vem hidratada dentro ali de um container ou de uma caçamba, que você tem ali um prazo, geralmente até 24 horas, para poder utilizar. Então esse tipo de coisa vai nos ajudando, vai nos auxiliando durante o desenvolvimento da obra. Mas eu só tenho esse poder de decisão quando eu tenho um planejamento bem feito. E um planejamento não adianta nada se você não controlar a sua obra depois. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um planejamento, depois eu utilizo os meus diários de obras, para poder realmente contar a história da obra naquele dia e depois comparar com o planejamento que eu desenvolvi anteriormente, até pelo seguinte, tá? Vamos falar um pouquinho dessa ferramenta aqui, ó, muito rápido também. Ele acabou aqui dando um problema aqui no PowerPoint. Deixa eu abrir de novo. O PowerPoint travou, não tem problema. Deixa eu abrir aqui, ó. Vai pedir para reparar, ok? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho o PDCA. O PDCA é uma ferramenta muito simples, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente é o seguinte, ó. É uma ferramenta de melhoria contínua, tá? Ciclo de melhoria contínua, em que eu primeiro planejo, executo, checo e analiso e vou agir e corrigir. Então vamos lá. Obra, muito simples. Olha só como isso daqui nos auxilia e realmente traz resultados expressivos. Eu vou planejar a minha obra, ok? Eu vou depois executar a minha obra, com base naquele planejamento, eu vou checar em determinado momento, semanalmente, ou a cada 3 dias, a cada 15 dias, enfim. Eu vou ter que checar se aquele planejamento que eu desenvolvi ele estava realista, se a produtividade da minha mão de obra realmente atingiu aquilo que eu queria. Se eu tiver algum problema que para o próximo planejamento eu não vou poder considerar, sei lá, 20 metros quadrados de alvenaria por dia para um pedreiro e um servente, ou para um pedreiro e 2 serventes. Enfim, esse tipo de situação eu checo. Isso aqui é extremamente importante, tá? Planejar, desenvolver, fazer análise se aquilo funcionou ou não e depois agir para poder corrigir. Quando eu faço isso em uma obra, na primeira obra, pensa o seguinte, você vai planejar a primeira obra aí da sua carreira profissional. Planejou a primeira, na segunda, se você tiver todo esse histórico, você já consegue melhorar tudo isso. E você consegue planejamentos realistas. E você consegue, obviamente, com isso, economia. Ok? Prazos reduzidos e economia. Mais uma vez, não é a garantia do sucesso da obra, mas faz parte desse caminho. Ok? Bom, então vamos lá. Ó. Falando aqui rapidamente do PDCA, deixa eu mostrar para vocês aqui então o planejamento, como é que eu trabalho.
Mais uma vez, se você não trabalha com processo de tecnologia BIM, o planejamento, o controle, um diário de obras feito na prancheta já vai lhe auxiliar, já vai ter uma melhora drástica aí no seu planejamento, na execução da sua obra. Agora, quando eu tenho tecnologia, quando a gente fala de processos e ferramentas BIM, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho todo esse projeto que se eu clicar numa parede, essa parede vai me dar área, vai me dar volume, vai me dar aqui, ó, quer ver? Deixa eu clicar aqui rapidinho. Eu não estou nem com essa vista aberta, deixa eu vir aqui da prancha mesmo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, tá vendo, ó? Todas as camadas das minhas paredes. Que aqui, nesse caso aqui, ó, eu tenho massa acrílica, tenho reboco paulista, tenho chapisco rolado, tenho um tijolo cerâmico aqui de 8 furos, eu tenho espessura de cada uma das minhas camadas, eu tenho aqui, em função da área, eu tenho a quantidade de tijolos ou blocos por metro quadrado. Tudo isso é informação que não deve ficar somente no ambiente digital. Eu não posso deixar isso simplesmente aqui dentro do Revit, ou do ArchiCAD, ou do TQS, do EBERC, enfim. Eu tenho que levar as informações do meu modelo digital para o meu canteiro. Como é que eu faço isso daqui e está assim, trazendo resultados excelentes? Bom, primeiro, eu tenho aqui, ó, deixa eu só sair aqui da minha prancha, vamos vir aqui em editar o orçamento. Eu tenho um orçamento, eu desenvolvo um orçamento, a gente tem curso de orçamento aqui na plataforma mostrando todos esses procedimentos aqui. E com o meu orçamento, ó, vou pegar uma paredinha aqui qualquer. Ó. Deixa eu pegar aqui uma alvenaria. Revestimento, já passou. Vamos vir aqui a alvenaria. Ó. Eu tenho essa alvenaria aqui, certo? Alvenaria de blocos cerâmicos. Mais uma vez aqui, hein? Eu crio critérios para poder quantificar o meu modelo. Então, eu estou quantificando o meu modelo de forma automatizada. Ele está me trazendo aqui essas paredes para esse pacote de serviço, que é o meu muro de divisa. Então, aqui eu estou desenvolvendo o meu orçamento. Aquela etapa de quantificação manual, ficar levantando, alterou o modelo, tem que ficar correndo atrás do orçamento no Excel, isso não existe nesse procedimento aqui, utilizando tecnologias desse tipo e processos desse tipo aqui também. Não é nada automático, tá? Tudo isso dá trabalho para fazer. E outra coisa, a gente precisa do conhecimento, do fundamento de cada uma das disciplinas. E com o orçamento não é diferente. Então, eu não quero vender para vocês aqui a ideia de que tudo isso aqui é muito fácil e automático. Eu quero vender a ideia, na verdade nem vender, né? Quero apresentar para vocês da forma que eu faço, utilizando essa tecnologia. Por quê? Porque aqui, ó, eu não me preocupo em quantificar corretamente. Aliás, eu me preocupo sim, mas eu não me preocupo em ficar levantando quantitativo manual. Eu me preocupo em ter um modelo muito bem desenvolvido, verificado, né, com várias análises, para saber se ele está apto a ser quantificado. Então eu trabalho muito mais no meu modelo, para deixar ele maduro de forma suficiente a me gerar quantitativos precisos. É isso que eu faço. Então, no meu orçamento, ao invés de eu ficar lá manualmente somando no Excel a parte de quantitativo, que eu consigo criar templates orçamentários para isso, eu fico trabalhando a minha composição. Eu fico olhando lá que tipo de tecnologia eu vou utilizar para poder executar essa parede, que tipo de bloco. Eu tenho condição de cotar melhor nos fornecedores. Me sobra tempo para aquelas tarefas que realmente fazem aí a diferença e são mais importantes. Bom, dito isso, se eu apagar uma parede aqui, ele vai apagar a parede do meu orçamento. O que mais que eu tenho aqui, ó? E se eu fizer o seguinte, ó, deu um problema aqui no PowerPoint, né? Ó, esse meu orçamento que está aqui, através de um plugin do Revit do Orça Fácil, que mais uma vez tem o curso aí na plataforma, é o mesmo orçamento que está na plataforma web. Ó, todo o orçamento aqui desenvolvido. O meu orçamento está conectado no meu planejamento de obras. Então, cada um dos meus itens aqui, ele vai virar uma etapa, ele vai virar um pacote de serviço a ser executado. E, mais do que isso, eu trago aqui, ó, as minhas composições, principalmente aquelas de mão de obra. Porque quando eu falo de planejamento, eu estou falando de prazo, estou falando de tempo. Eu preciso determinar tempo e atribuir recursos para cada uma dessas tarefas. Ok? Bom, planejamento, que é um outro conteúdo que nós também temos aí na plataforma. Caso lhe interesse, o link está aí na descrição do vídeo. Feito isso, planejei a minha obra, vou executar a minha obra. O que eu posso fazer aqui também, pessoal? Ó, eu posso vir aqui fazer o acompanhamento. E no meu acompanhamento, tá vendo? Ó, eu já trago todos os quantitativos da onde? Do meu projeto, do meu modelo. Ou seja, quando eu estiver desenvolvendo aqui, ó, o meu pacote de serviços, quando eu estiver executando um tapume com telha metálica, já vem para mim a quantidade, lá na obra. Olha só o que eu faço. Vou mostrar para vocês aqui no aplicativo, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Talvez não vai focar aqui para vocês.
Ó, aqui, ó, deu um reflexo ali, mas esse daqui é um aplicativo diário de obras da Orça Fácil, tá? Lá na obra, a pessoa vai preencher todos os dados aqui, vai contar a historinha da obra, eu já vou mostrar para vocês que dá para fazer no computador aqui também. E a partir do momento que ele deu uma entrada, ó, nesse dia nós executamos 35 metros quadrados de tapume. Já cai no meu sistema e daqui eu consigo avaliar, ok? Bom, tudo isso conectado, mais uma vez, utilizando tecnologia, mas entendendo os fundamentos de obra, os fundamentos de um planejamento e os fundamentos do orçamento também. Bom, feito isso, ó, o que eu tenho aqui? Se eu vier aqui no meu diário de obras, eu posso, se eu tiver lá o engenheiro residente, o estagiário, enfim, o mestre de obras preenchendo isso daqui no aplicativo, ele já vem direto para cá, para o sistema, tá? E eu consigo vir aqui ficar acompanhando se esse quantitativo está correto, se essa produtividade está alcançando aquilo que precisa. Consigo fazer comparativos com o meu planejamento. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se a tarefa iniciou no tempo certo, se ela finalizou no tempo certo, a quantidade que foi executada, o status do progresso, se está finalizada ou em andamento, ou iniciada. E aqui, ó, eu posso fazer um preenchimento do meu diário de obras aqui também. Mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui no aplicativo. Ó, tem aqui no aplicativo, tá vendo? Ó? Se eu fizer aqui, cadê? Deixa eu ver. Ó. Se eu fizer numa prancheta e levar isso para o escritório ali todos os dias, né, a cada 2 dias, eu posso vir aqui e lançar pelo computador também. Então, só para mostrar para vocês, ó, naquele dia a gente executou a tarefa de tapume e placa de obra, tirei uma foto aqui, né, fiz um registro fotográfico aqui desse dia. E esse dia, pessoal, é para realmente contar a história da obra, para a gente ter um histórico da obra. Esse histórico ele é fundamental para a gente entrar no PDCA e a gente continuar o processo de melhoria contínua. Então aqui, ó, eu tenho a minha data, vou fazer um registro fotográfico, tenho o clima e a condição. Nesse dia, clima claro, as condições de trabalho estavam praticáveis. Para esse horário aqui, eu posso, obviamente, colocar horários diferentes, porque isso pode mudar, né? O clima e a condição de trabalho. A minha equipe daquele dia, com isso eu consigo aferir a minha produtividade. Vai chegar lá no final da semana, se eu esperava ali executar 30 metros quadrados de alvenaria, eu preciso saber, opa, executou menos por quê? A minha equipe é a mesma. Será que a minha produtividade não era realista? Se ela não for, aí eu preciso alinhar, eu preciso ajustar e deixar ela realista para o próximo planejamento. E com isso, cada vez mais, eu vou tendo precisão, eu vou melhorando essa precisão, eu vou realmente, né, tendo uma aferição maior de tudo aquilo que acontece dentro de um canteiro. A gente sabe que nos canteiros de obra, nós temos aí vários imprevistos e o planejamento e o controle de obras é justamente para isso. Para quando acontecer o imprevisto, eu ter ali uma ideia melhor de como eu posso fazer para poder resolver, ok? Bom, aqui eu tenho a equipe, a entrada do material aqui eu não lancei porque é em um outro módulo aqui, estou mostrando só o diário aqui para vocês. Equipamentos nesse dia não tinha nada, poderia lançar equipamentos pequenos aí, poderia lançar até aqui mesmo uma betoneira, um vibrador de imersão, uma lixadeira, enfim. E aqui, pessoal, são as tarefas que foram executadas naquele dia. Nesse dia eu executei 3 furos de sondagem, a minha placa de obra, e aqui eu finalizei o meu tapume. Tá? Então o que acontece? Ó, nesse dia eu salvei aqui, contei a história da minha obra. Então quando eu venho aqui, ó, nesse dia aqui, ó, eu tenho se a minha tarefa começou no tempo certo, no tempo atrasado, adiantado, enfim. E isso eu faço todo santo dia, durante aí todos os dias trabalhados da minha obra, sempre. E isso vai melhorar todos os processos, né, das minhas obras seguintes. Bom, esse material está aí para vocês, tá? Cliquem aí na descrição, eu deixei para vocês um modelo do diário de obras. Aliás, deixa eu trazer aqui, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui só para mostrar para vocês quais são os documentos que estão aqui. Se eu não me engano, é um modelo do diário de obras. Vamos ver aqui. Está no Dropbox, tá? Você vai clicar num linkzinho aí, vai preencher o formulário e vai ser direcionado para o Dropbox. Ó, eu coloquei um modelo aqui para vocês, tá? De um diário de obras. Coloquei aqui também a cópia desse planejamento, desse cronograma. Tá aqui também, tudo em PDF, tá? Você pode utilizar aí nas suas obras. E um histograma de mão de obra também, que esse documento aqui é importante, tá? Lembrando a vocês que nós temos aí o curso de orçamento de obras e também planejamento utilizando processos e ferramentas BIM. Vamos tirar então, né, o BIM do escritório. O BIM não é para ser só digital. O BIM realmente faz diferença quando a gente utiliza
todas essas informações ao longo de todas as etapas do empreendimento. Não somente dentro de um escritório em 4 paredes, né? Mas principalmente ali secado pelo tapume dentro do nosso canteiro de obras. Um grande abraço para vocês e até mais.